Queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Samuel, 2 Samuel, a partir do capítulo 11. Irmãos, me perdoem, eu estou com a voz um pouquinho baqueada aí por causa da gripe. Passei a tarde toda hoje deitado para poder dar uma recuperada. 2 Samuel, capítulo 11. Amém? 2 Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, Pai. Que a Tua palavra seja clara, que a Tua verdade seja revelada a cada um de nós. Que sejamos nessa noite, Deus, confrontados pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa trazer entendimento a cada um de nós, Pai. Que a Tua palavra seja poderosa nessa noite em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Davi, certamente, de todos os personagens bíblicos, Davi é aquele que tem talvez a história mais extraordinária. E Davi aparece num contexto muito importante para o povo de Deus. O povo havia procurado Samuel, que era o profeta de Israel, e falou: Samuel, nós não queremos mais que você nos governe, porque Israel não tinha um rei, não existia uma liderança estabelecida como referência sobre todas as tribos. E o povo de Deus falou: Samuel, nós queremos ser como todas as outras nações, nós queremos ter um rei. Então Samuel chega para Deus, ora, se queixa. E a resposta de Deus para Samuel é o seguinte: Samuel, eles rejeitaram, não foi você como liderança. Eles estão me rejeitando. Então eu vou prover a esse povo um rei, mas eu quero que você avise para esse povo, Samuel, o que vai acontecer com eles a partir do momento que uma dinastia foi estabelecida sobre eles. Samuel chega e fala: vocês não são obrigados a pagar tributo, vocês não são obrigados a servirem a guerra, na guerra vai quem quer, vocês não são obrigados a ceder os seus filhos para trabalharem para ninguém. Então tudo isso, no momento que passar a existir um rei em Israel, ele vai obrigar todas essas coisas a vocês, e vai chegar um dia que vocês vão chorar, vocês vão se arrepender por causa desse pedido de vocês, mas eu não vou ouvir. Samuel dá toda essa lista de prejuízo que o povo teria com o rei, e o povo fala: mesmo assim nós queremos um rei. E o primeiro rei que foi estabelecido sobre Israel foi Saul. Saul foi escolhido segundo o padrão humano. Saul foi escolhido porque Saul era um cara alto, era um cara bonito, um cara de porte, e tudo isso era levado em consideração para se escolher um rei. Saul começou até bem, mas depois Saul mete os pés pelas mãos, Saul desobedece a Deus, Saul se mostra um líder que está muito mais interessado em atender a expectativa dos homens
do que a do próprio Deus. E por isso Deus rejeita o reinado de Saul. Deus agora pega Samuel e fala: Samuel, vai na casa de Jessé, na tribo dos belemitas, porque lá está o próximo rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, ele fala: Jessé, chama todos os seus filhos, porque eu vou sacrificar, nós vamos fazer um culto, nós vamos celebrar a Deus. Eu queria que você trouxesse todos os seus filhos. E Jessé chama todos os seus filhos, porém Davi não estava entre eles. E na hora que entra o primeiro filho de Jessé, Samuel, da mesma maneira como o povo avaliou, fez avaliação para poder escolher um rei, era o mesmo padrão que Samuel estava utilizando para avaliar o próximo rei. E quando entra o primeiro filho, ele fala no seu coração: eu estou diante do rei de Israel. E Deus fala: Samuel, você está errado, porque vocês observam a estética, vocês observam a postura, o estereótipo, a performance, mas eu olho o coração. Eu olho o coração. Vocês erraram na escolha do rei de vocês porque vocês olharam para o exterior, mas o que eu estou procurando é um rei segundo o meu coração. Saul parecia um rei bom para vocês, mas vocês não tinham ideia de quão volúvel era o coração de Saul. Mas eu o rejeitei, então esse não é o futuro rei de Israel. Então entra o segundo filho, o terceiro, o quarto. Quando chega no sétimo filho, Samuel fala: Jessé, você não tem mais nenhum? Você não tem outro filho? Aí ele lembra: ah, não, tem um menino, eu tenho um filho mais novo, mas está cuidando de ovelhas. Hoje, quando a gente ouve pastor de ovelhas, a gente acha muito chique, né? Porque associa a figura de Cristo, mas naqueles dias, ser um pastor de ovelha era como se fosse um tangedor de galinha. Era um trabalho simples, trabalho de peão mesmo. Trabalho honrado, honesto, mas era um trabalho feito por pessoas simples. E Saul meio que chateado com aquilo, tanto tempo de espera, tanto desfile, e o rei não aparece. Ele fala: manda buscar esse menino rápido, porque senão não vai ter sacrifício, não vai ter festa, não vai ter nada aqui. Então eles chamam Davi. E naquele dia, contrariando toda a expectativa de Saul, de Samuel, Davi é ungido rei. E nós sabemos, irmãos, que Davi foi um homem que enfrentou grandes desafios na sua vida. Davi, talvez o menor gigante que Davi tenha enfrentado tenha sido Golias. Davi, ele teve que passar pela rejeição do pai. Imagina, todos os filhos são chamados e Davi não está lá presente, ou seja, a presença de Davi era desnecessária. Davi, depois que é ungido rei, quando ele fica sabendo que tem um gigante desafiando, ele vai levar comida para os seus irmãos, que ele chega no campo de batalha, ele fica sabendo que existe um gigante desafiando, pedindo um homem para lutar contra ele. E o seu irmão, o que havia sido rejeitado, vê Davi perguntando, né, quem é esse cara? Quem é esse gigante que está afrontando o povo de Deus? Não apareceu ninguém aí para lutar contra ele? Ninguém apareceu. E o irmão de Davi, quando vê aquilo, fica muito irritado. Então Davi, ele foi esquecido pelo pai, rejeitado pelo seu irmão. O irmão dá uma bronca nele. O que é que você está fazendo aqui, Davi? Eu conheço a presunção do seu coração. Você acha que você foi ungido rei, você está agora dando uma de bom aí? Você só veio para ver a guerra. Você veio assistir a peleja de camarote, Davi. O que é que você está fazendo aqui? Davi não dá ouvido aos seus irmãos. E Saul, quando fica sabendo disso, manda chamar Davi. E a palavra de Davi, a palavra de Saul para Davi é: você não vai lutar contra ele. Ou seja, foi rejeitado pelo pai, esquecido pelo pai, repreendido pelo irmão. E Saul não deu o mínimo de crédito para Davi. Então Davi teve que lidar com a rejeição. Chega para lutar com Golias. Golias vê aquele menino sem armadura, sem nada. Davi até tentou usar a armadura de Saul, mas a prova de que Davi era um moleque, que Davi, depois que usa a armadura de Saul, Davi não consegue nem caminhar. Agora aparece Davi diante de um gigante, com a melhor armadura da época. Os filisteus naquele tempo era o povo que havia dominado a arte de fundição de ferro. Então, certamente, a armadura de Golias era uma armadura espetacular. E chega um menino
sem armadura alguma, com a funda na mão. E Golias fala: o que é que esse menino está fazendo na minha frente? Por acaso eu sou um cachorro, eu sou algum animal para você vir com pedra, com pau? E Davi fala: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Então Davi passou pela sua vida vencendo o gigante da rejeição. Depois que Davi mata Golias, Davi começa agora a enfrentar o gigante do ressentimento, porque Davi suscita em Saul uma espécie de ciúme doentio, e Davi tem que passar boa parte, o ministério todo restante de Saul como rei de Israel. Davi passa fugindo de Saul para não morrer. O interessante é que Davi, por todas as oportunidades que ele teve de devolver o mal que foi feito a ele, ele nunca ousou tocar em Saul. Irmãos, e Saul, para tentar matar Davi, antes de chegar a esse ponto, Saul colocava em tudo quanto era guerra, botava Davi, porque era para Davi morrer. E toda guerra que Davi entrava, Davi saía vencedor. Então a vida de Davi é marcada por vitórias. A vida de Davi é marcada por grandes desafios, mas grandes vitórias. Porém, irmãos, o texto que a gente acabou de ler mostra um gigante muito temeroso na vida de Davi. Um gigante que Davi precisou enfrentar. E certamente esse foi o seu maior desafio. Que é o gigante, irmãos, da impenitência. O gigante da impenitência. O impenitente é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ele ouve o confronto, ele está em pecado, ele tem consciência de que ele vem vivendo em pecado, mas ele não se arrepende. Mas ele não se arrepende. Volta e meia a pregação do pastor toca no pecado dele. Volta e meia o comentário de alguém no seu trabalho toca em seu pecado. Mas aquela pessoa nunca se arrepende. E Davi, nós vamos ver nesse texto, que Davi foi muito mais longe, irmãos, do que a gente, quando fala desse pecado de Davi, a gente fala Davi adulterou. Mas Davi cometeu muitos outros pecados. E a gente começa a ver, analisando esse texto, como um abismo chama outro abismo. Como um pecado arrasta o pecador para um outro tipo de pecado quando não há arrependimento. Irmãos, o primeiro pecado que Davi cometeu foi o pecado da negligência. Volta novamente no verso 1. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O primeiro pecado de Davi foi o pecado da negligência. Normalmente, as guerras aconteciam na primavera, porque as chuvas haviam cessado. Além da chuva haver cessado, isso facilitava a guerra do que batalhar no meio de chuva. Também não existia colheita, então a mão de obra maciça não era demandada para a colheita. Então, quando havia guerra em período de colheita, o povo tinha dificuldade em lutar, porque não podia perder a sua plantação. Então era comum que na época das guerras os reis saíssem em batalha. Irmãos, e Davi ficou conhecido como um rei, como um homem extremamente habilidoso na arte da guerra. Os livros de Samuel falam que Davi era amado pelo povo, porque Davi sabia entrar e sair das guerras. O que é que quer dizer isso? Davi, ele sabia traçar estratégias. Davi sabia usar o território ao seu favor. Não só isso, Davi, quando ele saía da guerra, Davi saía com segurança. Davi não era emboscado pelos seus inimigos. Então o povo tinha uma segurança em Davi. Davi era aquele tipo de líder que ia para frente, pegava a espada e saía lutando, saía guerreando, não ficava sentado de longe observando a guerra. Davi ia para a luta com o seu povo, e o povo amava Davi. Davi ficou conhecido como um homem extremamente habilidoso na arte da guerra.
Inclusive, quando Davi acha que vai construir o templo para o Senhor, Deus fala para Davi: Davi, você não vai guerrear, as suas mãos estão sujas de sangue, o seu reinado foi marcado por guerras. Mas o texto diz que na época em que os reis saíam para a batalha, Davi estava onde? No templo. Irmãos, normalmente quando a gente começa a entrar numa vida de pecado, é por conta da nossa negligência. Pessoas que deveriam estar engajadas no seu ministério, pessoas que deveriam estar exercendo as suas responsabilidades dentro da igreja, mas chega a hora que aquela pessoa decide se afastar, chega a hora que aquela pessoa decide dar um tempo, está muito cansada, muito atrito, anos fazendo aquilo, não vê mudança. E nós podemos aqui tentar imaginar por que é que Davi não foi para a guerra. Talvez Davi estivesse extremamente seguro. Eu tenho Joabe como um dos meus comandantes. Joabe é um cara fera, Joabe também sabe guerrear. Então, não necessito de estar na guerra. Não preciso estar lá, o povo vai ter vitória do mesmo jeito. O meu povo aprendeu a batalhar comigo. Talvez Davi estivesse cansado de tanta guerra, de tanta luta, de se dar ao luxo de falar: dessa vez eu não vou sair para a guerra. E ele cometeu aqui o pecado da negligência. Irmãos, eu posso aqui citar, eu poderia citar vários e vários exemplos aqui, de pessoas que eu conheço, que a partir do momento que se afastou das suas responsabilidades, começaram a se esfriar, começaram a perder o foco e se desviaram de maneira que eu jamais imaginava. Certa vez um amigo meu começou a deixar de ensaiar, era músico do grupo de louvor, para poder jogar bola. A gente mudou o dia do ensaio para poder atender, ele jogava no time da cidade e tal, e não adiantou. Com o tempo ele afastou, começou a gravar um CD de música secular com um rapaz, e eu falei: cara, abre teu olho. Aí ele: não, ele é só gravação mesmo, ele está precisando de um músico e tal. E no dia do lançamento, quem ia tocar? Ele. Então ele começou a faltar aos cultos para poder tocar em festas. Com poucos meses, aquele amigo meu estava afundado no pecado, por causa da negligência. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus, começam a entrar numa vida de pecado por conta da negligência. O texto diz, irmãos, que Davi acordou na parte da tarde. Veja aí, verso 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi acordou depois de meio-dia e estava lá perambulando pelo palácio, sem ter o que fazer, totalmente displicente, distraído. E isso é algo muito sério, irmãos. Quando a gente deixa de se envolver, quando a gente não se compromete com algo, o nosso coração começa a ficar vazio, a nossa mente começa a ficar vazia. E aquela famosa frase que a gente escuta, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Esses dias eu estava conversando com um jovem sobre isso, que as lutas na juventude são muito grandes, porque normalmente muitos jovens não estão trabalhando, passam muito tempo ocioso no seu quarto sozinho, e a mente começa a virar aquela fábrica de porcaria. Mas Davi não só, irmãos, cometeu o pecado da negligência, Davi também cometeu o pecado da lascívia. O verso 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi vê aquela mulher e falou: opa, aquela eu nunca vi. Quem é aquela? E o verso 3 diz: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã
e mulher de Urias, o heteu. Então, nesse momento, a lascívia começa a tomar conta do coração de Davi. Um desejo impuro, que passava do seu limite, que estava fazendo Davi negligenciar tudo aquilo que ele sabia como verdade, e ele deixa a lascívia ganhar o seu coração. Irmãos, é interessante como o pecado, ele é gestado por nós. É como Tiago diz no capítulo 1, que alguém, ao ser tentado, não diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é sua atrás e seduz. E o pecado, uma vez concebido, dá à luz a morte. Gente, não tem expectativa maior para uma mulher do que a chegada do seu filho. Hoje a gente ficou sabendo, meu irmão, a sua esposa está grávida do segundo filho. A gente descobriu hoje que é outra menina. Então, quando fica sabendo o sexo, é aquele processo todo, né? Compra enxoval, faz aquela coisa, sabe, caprichada, e arruma quarto, e gasta o dinheiro que não tem, não é verdade? Em casa foi um pouco complicado, porque meus pais descobriram que eu tinha um irmão gêmeo na hora do parto. Imagina a loucura que foi. Na ultrassom, o coração meu e do meu irmão batiam juntos, então o médico não deu para identificar que tinham duas crianças. Então, se a expectativa para um já é muito grande, imagina quando fica sabendo que são dois filhos. E aí, o meu nome, que ia ser João Marcos, deram para o meu irmão, eu fiquei uns 3 dias sem nome, e foi aquela confusão, para poder correr atrás. Mas a expectativa é muito grande. Irmãos, e Tiago, quando fala a respeito disso, que o pecado, quando é concebido, é quando a gente coloca na nossa cabeça, vou fazer. E o grande problema da nossa imaginação é porque ninguém pode ver o que a gente está pensando. Na nossa mente a gente xinga, a gente briga, a gente mata. Na nossa mente a gente faz cada coisa que se os irmãos da igreja tivessem acesso, a gente nunca mais voltaria. Mudaria de cidade toda semana. Porque o que acontece na nossa mente é coisa absurda. E a partir do momento que a gente começa a maturar aquele pecado, a gente começa a gestar o pecado. Irmãos, para dar um freio nisso é um problema muito sério. É igual interromper uma mulher no trabalho de parto. Na hora que entra o trabalho de parto, não adianta mandar segurar mais uma semana, aí chegou a hora. E é isso que acontece. E da mesma maneira, o pecado, quando ele é gestado, ele promete um tipo de satisfação. Não é verdade? Quando a gente começa a mentalizar o pecado, quando a gente começa a imaginar aquelas coisas, existe uma satisfação dentro de nós, como se aquilo fosse nos realizar, como se aquilo fosse nos deixar mais vivos. Mas Tiago disse que o pecado, uma vez consumado, ele dá à luz à morte. Gente, a perda de uma criança é algo muito doloroso. Muito doloroso. Quem já passou por isso sabe. Eu era para ter uma irmã com 27 anos. E meu pai, o sonho do meu pai era ter uma filha. E quando meu pai ficou sabendo que era uma menina, meu pai ficou na alegria, sabe? E quando ficou sabendo, falou: olha, Leomar, infelizmente, morreu no parto. Foi uma tristeza muito amarga para ele. E esse é o resultado do nascimento do pecado. Quando nós chegamos ao momento que a gente cede o pecado, irmãos, o peso e a dor no coração é algo absurdo. A gente fala, não compensou, não valeu a pena. Não valeu a pena. Certa vez eu vi um pastor comentando que um primo dele começou a se engraçar com a moça do trabalho. Esse homem era casado. E ele passou meses conversando, trocando mensagens. E ele contando, falou assim: primo, no meu coração, aquela era o tipo de experiência que eu precisava ter. Então teve um dia que eu consegui
A gente saiu, foi para um motel, e quando a gente acabou de ter relação, a minha vontade era de vomitar. Eu nunca senti tanto nojo de mim mesmo. Porque um pensamento que vai sendo alimentado, um pensamento que vai sendo cultivado por dias e dias e dias. Então Davi estava ocioso, Davi estava naquele palácio, perambulando, sozinho, sem ter o que pensar, sem responsabilidade. E ele fica sabendo que aquela mulher era a mulher de Urias. Irmãos, Urias, ele não era de Israel, ele era um heteu. Urias foi um dos homens que Davi conheceu quando Davi foge de Saul, no início do seu ministério, quando ele ainda não era rei. Ele se esconde na caverna de Adulão e lá ele se junta com 400 homens, cerca de 400 homens. E esses homens, Davi reúne, faz um exército, Davi começa a ganhar a vida defendendo terras. E esses homens viram os amigos de Davi, eram chamados valentes de Davi. Esses homens matavam e morriam por Davi. Esses homens davam sua vida por Davi. Então Davi começa a desejar a esposa de um amigo. Verso 4, irmãos. Então enviou Davi mensageiros que a trouxem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Ou seja, irmãos, o terceiro pecado que Davi comete, obstinação. O obstinado é aquela pessoa que ele sabe da consequência do pecado, ele sabe o que ele vai ter que enfrentar, mas mesmo assim ele não está nem aí. Ele pensa com o desejo do momento. Ou seja, a obstinação, ela nos emburrece. A obstinação, ela nos emburrece. Já conversei com pessoas de falar, cara, não faz isso. Está errado. Você não consegue avaliar os prejuízos que você vai ter se você chegar até o fim disso que você está querendo. E ele falar, não, Nilo, mas, cara, eu estou disposto a pagar o preço, eu já botei na minha cabeça, tal. Obstinação. É aquela pessoa que sabe das consequências que pode ter, sabe do prejuízo que pode ter, só que ele começa a pensar de uma forma burra. Ele começa a pensar, não, ninguém vai descobrir. Isso vai ser só uma vez. Não vai mais acontecer. Começa a pensar dessa maneira. Então Davi, ele olha, fica sabendo que aquela mulher, esposa de Urias, ao invés de falar assim, nossa, pensei que fosse solteira. Não, beleza então. Deixa eu voltar, vou dormir. Davi faz o quê? Manda buscar. Obstinação. Segundo pecado que Davi comete é a partir do verso 6, que eu queria que vocês acompanhassem. Depois que Davi fica sabendo que Batseba havia engravidado dele, Davi agora começa a planejar como ele vai resolver esse problema. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Então Davi agora começa a mentir. Davi não foi para a guerra, irresponsavelmente. E aí Davi manda tirar Urias, que está em batalha, cumprindo o seu dever. E Davi dá um migué em Urias, né? Urias, eu te chamei, Urias, para saber como é que está a guerra, como é que está Joabe, como é que está a situação, o povo está lutando bem. Quando a gente percebe o que vai vir pela frente por causa do nosso pecado, é comum a gente tentar esconder. É comum a gente começar a mentir para se proteger.
É comum a gente começar a colocar barreiras ao nosso redor. É aquela pessoa que é muito moralista. Às vezes o moralista, ele tem problema justamente na área onde ele mais bate. É meio que uma estratégia. Ele é corrupto. Ele é desonesto. Mas para que ninguém descubra a sua desonestidade, quando ele vê um desonesto, ele bota aquela capa de justiça. Vai ser uma vergonha. Isso é uma vergonha para a nação, isso é uma vergonha para a família, para a igreja, tal. Por quê? Qualquer suspeita da sua desonestidade vai ser desfeita por causa do seu discurso. Então, muitas vezes, o nosso pecado começa a nos tornar mentirosos. Quando alguém chega e pergunta como é que está essa área da tua vida, não, estou bem, graças a Deus, o Senhor tem me dado vitórias. A gente começa a colocar muralhas para que ninguém chegue perto de nós, para que ninguém descubra quem somos de verdade. O verso 7, Davi continua. Verso 8: Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhes seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Então, qual foi a estratégia de Davi? A esposa de Urias está grávida. E época de batalha são meses, não é brigar uma semana e voltar não, são meses distantes, são meses fora de casa. Então, se Urias demorar de voltar, a barriga de Betseba vai aparecer. E antigamente vocês sabem que demorava para descobrir um pouco quando a mulher estava grávida, até perceber os sintomas e chegar à conclusão de que estava grávida. Ou seja, já haviam passado semanas e semanas que Davi havia cometido aquilo. E Davi não se arrepende. Davi, ele tenta enrolar o seu pecado. E ele pensa: bom, Urias está há meses sem ver a esposa. Então, se eu mandar ele vir aqui trazer um recado, falar como é que está a guerra e mandar ele para casa, com certeza vai rolar alguma coisa lá. Tanto tempo de jejum não é possível. E aí por isso que fala que é um presente do rei. É como se Davi tivesse: Urias, você merece um descanso, vai para casa, sabe? Vai para perto da tua esposa, fica lá, depois você volta. Só que Urias não faz isso. Diz que Urias come, tal, depois ele volta e deita na porta da casa do rei, com os outros soldados. A lealdade de Urias, brigando por Davi, pelo reino. E posteriormente é o que ele fala. Vamos continuar lendo, que fica mais fácil. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desce para a tua casa? Vai para casa, rapaz. Davi agoniado, vai para casa logo. Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Urias fala a Davi: meu povo está em guerra, Davi. Meu povo está em guerra. O teu povo está em guerra. Como é que eu vou para casa me deitar? É uma falta de responsabilidade, de compromisso, Davi. Ou seja, Davi foi irresponsável e ainda queria levar outros consigo. E Urias fala: Davi, não vou fazer isso, Davi. E o texto continua dizendo, verso 12: Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele,
e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi não conseguiu e fala: vai ser o jeito de embebedar esse homem. Chamou Urias para jantar. Toma mais um pouquinho, Urias. E Urias: não, rei, tá bom, tal. Não, toma mais um pouquinho. Vai rejeitar o convite do rei? Beba, coma comigo. E aí, na hora que Urias já está trocando as pernas, conversando embolado, Davi fala: bora, cabra, agora vai para tua casa. Urias volta e deita novamente com soldados. Ou seja, nem bêbado, o homem perdia a responsabilidade dele. E chega uma hora que Davi cansa. Davi fala: não tem jeito. E a continuação do texto vai nos mostrar a que ponto Davi foi chegando. Verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lá mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Gente, chegou a hora que Davi falou assim: vai ser o jeito de eu ir às últimas consequências, porque eu não posso deixar se revelar o meu pecado. Eu preciso dar um fim nisso. Irmãos, Davi não tinha nenhum problema pessoal com Urias. Davi não guardava mágoa, Davi não tinha rivalidade nenhuma com Urias. A única coisa que Davi queria era esconder o seu pecado. E a que ponto ele chegou? Ele escreve uma carta para Joabe, que estava em batalha, dá na mão de Urias a sua própria sentença de morte. Davi confiava tanto em Urias que Davi deixa a carta na mão dele e falou: entrega a Joabe, porque ele sabia que Urias não iria abrir aquela carta no meio do caminho. Confiança, era alguém de confiança de Davi. E as palavras de Davi são muito claras: Joabe, na hora que estiver naquela situação pior da guerra, recue o exército e deixa Urias sozinho para que ele morra. Essa é a orientação de Davi. Irmãos, muitas vezes a gente acaba cometendo os pecados que nós vimos pessoas cometendo e que a gente se julgava tão bom, tão crente, que a gente nunca cometeria. Gente, o que Davi fez com Urias foi o que Saul fez com Davi e não deu certo. Como eu falei, Davi era amado pelo povo. E chega um momento que Saul começa a ficar com muito ciúme de Davi. E ele fala: se eu matar Davi com minhas próprias mãos, o povo vai se revoltar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar Davi em tudo quanto é guerra para ver se Davi morre. Promete a primeira filha. Chega o tempo de casar com a filha, Saul não dá a filha a Davi, porque Davi não morreu em guerra. E agora Saul promete a segunda filha. E Davi fala: rei, mas como é que eu vou casar com sua filha? Eu sou um simples, eu sou da família humilde. Fala: não, Davi, a única coisa que eu quero é que você me traga 100 prepulsos de filisteus. Mandando Davi para uma operação suicida. E não foi isso que Davi fez com Urias? Só que o problema é que o que Davi fez, ele conseguiu. O que ele tentou, ele conseguiu. Urias morreu no campo de batalha. Davi se casa com Batseba e o seu pecado é temporariamente acobertado. Alguns pecados nossos, irmãos, parece que a gente conseguiu cobrir. Algumas áreas da nossa vida a gente chega a ter até orgulho da maneira como a gente conseguiu engabelar as pessoas. Falar: não, eu sei que eu fui errado, mas eu fui estrategista, eu fui sábio. Olha o que eu fiz. Então, irmãos, Davi comete aqui 2 pecados em sequência: o dolo, que é a má fé, ele agiu de má fé com Urias,
e o assassinato. Davi só pretendia cometer um pecado, mas ele cometeu um monte. Às vezes a gente acha que a nossa transgressão vai ter problema só em uma área, mas a gente não percebe o quanto a gente pecou para cometer aquele pecado e para manter ele coberto. Isso é um problema muito sério. O acobertamento do pecado. Mas no capítulo 12, queria que vocês já saltassem para o capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que vira a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Irmão, certamente Natã estava vendo um Davi desconhecido. O tempo foi passando, mas a impenitência de Davi, a falta de arrependimento permanecia. E chegou a hora que Deus fala: Natã, você é profeta, você precisa confrontar o pecado de Davi. Eu não sei por que que Natã inventou essa história. Talvez ele tivesse ficado um pouco com medo de Davi, né? Davi está tão cego, está tão louco, que é capaz de eu chegar para falar com Davi que ele pecou, ele querer me matar. E ele chega a Davi e conta para Davi essa história. Davi, no momento que ele ouve, eu fico imaginando a cara de Davi. De Natã falando: Davi, o cara, Davi, só tinha uma ovelhinha, era o xodó da família, Davi. Só que chegou um viajante na casa do homem muito rico. Davi, sabe o que esse homem fez? Davi: não, Natã, pelo amor de Deus, não me fala que esse cara pegou a ovelhinha do homem pobre, não. Pois é, Davi, pegou. Natã, esse homem precisa morrer. O homem que fez isso é digno de morte. E essa é a maneira, irmãos, como a gente avalia o pecado do outro. Normalmente a gente não tem justiça nenhuma. Aliás, a gente é muito justo, muito correto para julgar, avaliar e sentenciar os outros. Mas quando é a gente, Deus, o Senhor sabe que está difícil, Deus. Ou em casa como é a situação, Pai. Quando o pecado é do filho dos outros, né? Aquilo é um vagabundo, aquilo ali não, né? A gente bota o filho dos outros lá embaixo, né? Que não vale nada, não sei o quê, não sei o quê. Quando é nosso filho, não, é um menino bom, é um menino do coração bom. Sabe, é porque tem um problema em casa, não dá bem com o pai e tal. Aí a gente, né, com os outros a gente é muito duro, mas quando é com a gente, nós queremos graça, nós queremos misericórdia. E no momento em que Davi fica sabendo daquilo, Davi fala: esse homem tem que morrer. Verso 11, aliás, verso 11 não, pulei para o texto. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Depois
de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo. Isso é quando Absalão pega todas as esposas de Davi, o próprio filho, e estupra todas as mulheres dele, à vista de Israel. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou e o teu pecado, te perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, a impenitência de um servo de Deus, ela chega ao fim. Porque a marca de um verdadeiro convertido é o arrependimento. Por maior que seja o tempo, por maior que seja o período de impenitência, de falta de arrependimento, chega uma hora que não dá mais para onde correr. Chega uma hora que não tem mais como esconder. Chega um momento em que nós somos pegos, somos apanhados, e aquilo que a gente fazia em oculto é revelado diante de todos. E normalmente nesse momento, quando vem esse tipo de situação, a nossa conclusão é: Deus está com raiva de mim, Deus está me castigando. Irmãos, na verdade, isso é um ato de amor do próprio Deus. Deus, quando Ele promove esse tipo de situação em nós, é para trazer o arrependimento. É para trazer um momento de reflexão que a gente não fez durante meses, acobertando o nosso pecado. E eu queria que você abrisse no Salmo 32, que é um salmo que Davi escreveu nesse momento da vida dele. O verso 3 diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Esse salmo traz uma revelação muito séria a respeito de Davi. Porque quando a gente lê essa história, na nossa cabeça, Davi pecou, esqueceu do pecado dele, só foi lembrado do pecado quando Natã confrontou, não é verdade? Eu pensei muitas vezes dessa forma: Davi foi um homem que pecou, fez besteira, fez atrocidades, esqueceu do que fez, e quando Natã chega e fala com ele, aí ele lembra: eu fiz aquilo com Urias. Mas o que é que Davi diz nesse salmo? Lê mais uma vez: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Davi está dizendo: eu não tenho mais paz desde que eu fiz essa besteira. Irmãos, um crente perde a paz quando ele faz besteira, quando ele peca de maneira grave e não se arrepende. É uma criatura sem paz no coração, um crente desviado. O coração não tem sossego, não aguenta ver um irmão da igreja no meio da rua que ele desvia, porque ele não quer ser confrontado. Ele foge do pastor, ele foge dos irmãos, ele foge de Bíblia, de tudo que tem referência a Deus, porque ele não quer ser confrontado. Aquilo dói, aquilo incomoda. E Davi fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Irmãos, Davi não está sendo poeta aqui, não.
Davi ele está dizendo que ele sentiu no físico o peso da sua culpa. Meu querido, nem todo pecado, nem toda doença, né? Doença não está relacionada a pecado, né? Você pecou, Deus põe você para adoecer. Não tem isso, não. Jó era um homem justo, bom, íntegro, se desviava do mal e adoeceu. Então essa conversa que a gente vê, às vezes vê alguém aí, fulano está doente, deve ter um pecado não confessado. Não, vamos deixar de falta de compreensão, porque a Bíblia diz diferente disso. Mas, irmãos, um pecado não confessado, ele pode adoecer pessoas. Pode causar úlcera, gastrite, depressão, desenvolver câncer, porque afeta a gente biologicamente, a química do corpo começa a alterar. Pessoas que não conseguem pedir perdão, pessoas que não perdoam, estão adoecendo. A mão do Senhor pesando dia e noite sobre ele, mas nenhuma providência tomada. Mas a nossa salvação, o nosso refrigério, Davi mostra no verso 5 do seu salmo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Quando a gente chega diante de Deus e fala assim: Deus, minha vida está um bagaço, Pai. Deus, olha a situação que eu cheguei. Eu não imaginava, Senhor, que eu ia chegar tão longe. Mas a coisa foi passando, foi acontecendo, eu não levei a sério, eu achei que eu ia conseguir vencer, eu não procurei ajuda, eu fugi de quem se interessou por mim, e agora eu estou no estado que eu estou, Deus. Pai, eu quero te pedir perdão. Esses dias eu conversando com um jovem, e a gente falando sobre essa questão de pecado, e eu falei, cara, às vezes na minha cabeça, os pecados que eu repetia demais, sempre eu pecava nisso. E eu falei com ele, às vezes a impressão que eu tinha era que Deus estava ouvindo minha confissão, me olhando assim, ó. E a sensação que eu tinha, que quando eu dava as costas, Deus falava como a gente fala na Bahia, né? Caba safado, rapaz. Vem para cá, ora, chora, dá as costas, daqui 2 dias vai fazer de novo. Na minha cabeça era assim que Deus me tratava. E a gente pensa assim porque a gente não consegue compreender a graça de Deus. Irmãos, Deus ele age conosco, é igual um técnico de um lutador de boxe. Na hora que a gente toma no queixo que cai, fica lá gritando: bora, levanta, não acabou não, bora, levanta. Levanta o punho, fecha a guarda, porque a briga não acabou não. É assim que Deus age conosco, quando nós cometemos pecado. Deus quer te ver de pé, saiba disso. Se você tem vivido em pecado, Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar o teu ministério, o teu coração. Papel de acusação, quem faz é Satanás. Deus restaura, Deus perdoa. Eu repito, Deus não resiste um coração quebrantado. Uma vez eu contei aqui na igreja, a gente tinha mania lá em casa de jogar bola dentro de casa, né? E minha mãe colocou uma lei, ninguém joga bola aqui dentro. Bola é da porta para fora. E meu irmão, fazendo embaixadinha dentro de casa, a bola bateu num jarro que minha mãe tinha o maior ciúme com esse jarro. Quebrou. E aí meu irmão chegou, virou o jarro para a parede assim, né? Escondeu o jarro. Só que eu sabia. Aí eu estava precisando de alguma coisa, eu falei com ele: João, pega não sei o que para mim na cozinha. Ele: vai você, rapaz. Você tem perna, tem braço, vai lá você. O que é que eu fiz? Se não for, eu vou contar para a mãe que você quebrou o jarro. Eu vi o ódio na cara do meu irmão, ele levantou, foi lá e pegou.
No outro dia, eu voltando da escola, João, leva minha mochila. Eu nem falava mais nada. Ou criança, gente. E ele com a cara de ódio pegava aquela mochila. Só que chegou a hora que ele cansou. Ele cansou de acobertar o seu pecado. Já chamou minha mãe chorando, né? Mãe, eu preciso contar uma coisa para a senhora. O que foi, João? Eu estou arrependido, eu desobedeci a senhora. E aí, sem querer, a bola pegou no jarro. Mãe, eu estou tão triste, não sei o quê. Não me bate não, mãe, e tal. Só que o problema foi que ele contou a história toda, né? Ele contou o que eu estava fazendo. Minha mãe perdoou meu irmão, porque viu um coração quebrantado. Falou, moço, como é que eu vou bater? Quantos aqui já escaparam de apanhar tantas vezes por causa do quebrantamento? Do pai falava, mereci uma surra, mas não vou bater não. Estou vendo que está arrependido. Deus não resiste um coração quebrantado. Quando existe essa convicção de pecado, a gente fala, Deus, eu errei, Pai. Sou falho, não mereço. E a gente tem a síndrome de Adão, não é verdade? Quando a gente peca, a nossa reação diante do pecado é se afastar, é se esconder. Fala, não sou digno de ler a Bíblia, não sou digno de ir para a igreja. Irmãos, é o diabo que quer que você pense assim. Quanto mais distante você estiver da palavra e da vida de comunhão, pior para a tua vida espiritual. Davi, no momento que ele é confrontado, ele fala, pequei contra o Senhor, ele confessa na hora. Fala, não dá mais não, Natan. Estou guardando esse pecado, estou sofrendo, está me fazendo um mal terrível, pequei, errei mesmo, e eu estou disposto a resolver esse problema, estou disposto a me submeter àquilo que Deus quiser. Gente, é algo tão sério que Deus fala com Davi. Você vai ter problema, esse filho não vai vingar, vai morrer, sua casa vai virar uma bagunça, vai virar guerra, o reino vai se dividir. Mas eu vou poupar sua vida, Davi. Eu vou poupar sua vida. Grande questão é, Davi enfrentou grandes gigantes na sua vida. Mas esse gigante da impenitência demorou para ser derrotado. Mas pelo amor e pela graça do Senhor, esse gigante foi vencido. Irmãos, talvez você, meu querido, minha querida, esteja passando por lutas. Como eu costumo dizer, às vezes não tem nem luta, né? Tem nem luta. Tentação vem, já lhe derruba, você não tem, nem tenta reagir. Já está entregue ao pecado. Mas Deus quer trazer restauração no meio do seu povo. Nós não podemos viver na impenitência. Nós não podemos permitir que esse gigante venha nos subjugar, tirar a paz do nosso coração. A melhor coisa que a gente faz, irmãos, é confessar o nosso pecado. É confessar o nosso pecado. Eu já vivi esse tipo de situação que só passou quando eu chamei alguém, eu falei, cara, eu preciso lhe contar uma coisa. Rasguei o coração, fiquei morrendo de vergonha. Muitas vezes nós somos vistos como referência espiritual, referência de moralidade, e a gente não procura ajuda por causa disso. Não, o que é que o pastor vai pensar de mim se eu confessar esse pecado para ele? Eu vou tentar resolver sozinho. E passa 1 mês, 2, 3, 4, passa a vida toda e a gente nunca vence. Mas Deus quer nos restaurar.